Olá, nesse novo vídeo aqui a gente vai fazer a configuração de um ambiente com DNS. Para os alunos que não sabem ainda o que é o DNS é um serviço de tradução de nome de domínio. É aquele serviço onde você coloca o nome de um site, né, para ele traduzir esse nome de site ali em um IP válido e acessar uma página. Para começar a nosso esquema aqui, a gente vai precisar de um computador, que vai ser o cliente. A gente vai precisar de um servidor, que vai ser o DNS local. Vamos precisar de um roteador, tá? Para poder fazer o intercâmbio entre as redes. Vamos precisar de um switch, vou usar o 2960 para interligar aqui os dispositivos. E vamos precisar de um outro servidor que vai fazer aqui o papel dos servidores web, tá? Então, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, eu vou aqui botar o nome dos respectivos componentes, né? Então, eu vou colocar aqui, esse vai ser o DNS. Deixa eu colocar maiúsculo aqui, DNS. Esse cara aqui vai ser o meu cliente. Esse vai ser o meu switch local, da rede local. Esse aqui vai ser o meu gateway. E esse aqui vai ser o meu site, que vai ser o google.com. Ou seja, eu vou ter que apontar para esse endereço aqui. Como eu vou começar a fazer aqui o cabeamento, né? Primeiro eu vou colocar aqui o cabo. Se eu não fizer o cabeamento, não tem como. Tá? Vou clicar aqui, ligar o cabo. Posso ligar aqui na interface de rede que eu achar melhor aqui, tá? Que eu quiser. Depois essa parte de interface de rede e velocidade a gente não está trabalhando no momento. E agora eu vou fazer a configuração do meu servidor, tá? Vou clicar nele. Primeiro passo do servidor é você colocar o IP, determinar a rede. Então vou colocar o IP dele, aquele IP comum, né? 168.0. Vou botar aqui o IP dele 10. Máscara de rede aqui. Ele já adiciona padrão. Importante, o gateway. Quem vai ser o gateway, né? Vai ser o meu roteador ali. Então eu já vou determinar aqui o IP para essa porta, tá? Já vou dizer aqui qual vai ser o IP que é dentro do mesmo IP da rede. Então 192.168.0.100. Esse vai ser o meu gateway. Feito isso, eu vou aqui no servidor na aba Services e vou clicar aqui na opção de DHCP. Por que DHCP? Fica mais fácil de eu distribuir um IP dinâmico para os meus clientes acessarem e menos provável de ter erro ali na configuração. Tá, então eu venho aqui na aba DHCP ON, né, tem que deixar o serviço ON, e vou colocar o que eu vou distribuir para ele. Então 192.168.0.100 é o endereço do gateway, é o mesmo que eu estou acessando. E agora eu vou colocar o servidor DNS, que é o IP do meu servidor, né? Que é o IP desse servidor que eu estou configurando agora, que vai ser o DNS da rede. Então, 92.168.0.10. Esse vai ser o DNS. Save. Ele vai adicionar aqui o IP, né? Então tá aqui o default gateway, isso aqui é o que ele vai distribuir, tá, para os meus clientes. E aí eu venho aqui no serviço de DNS. Vou colocar on, deixo o tipo a record, tá? Que é o tipo correto para fazer a tradução. E vou colocar aqui o nome do domínio. Como a gente colocou lá Google, né, .com, eu vou botar aqui google.com, porque é o que eu quero traduzir.
E qual vai ser o IP do google.com? Aí eu tenho que colocar o IP da máquina que vai, o IP da máquina que vai estar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui 192.168.1.10. Vou deixar esse o endereço que vai ser desse servidor aqui. add, save, opa, e aqui eu vou fechar. Serviço feito. O que eu já coloquei aqui? Vou botar a etiqueta. O IP desse servidor, 192.168.0.10. Esse é o servidor, é o IP desse servidor. Já coloquei o IP desse servidor aqui, tá? Que é 192.168.1.10, ou seja, já defini, tá? Na verdade, quando eu fiz o DNS aqui, eu coloquei o IP desse servidor, né, aqui. Então já está definido. Então aqui é o 10. O que eu defini mais ali quando eu configurei esse servidor? Eu defini que o IP dessa porta aqui seria 192.168.0.100. Isso aqui já está definido, tá? Então, como eu coloquei lá, esse é o endereço dessa porta que eu defini aqui nesse servidor. E esse cliente aqui, quem ele é? Ele recebe IP via DHCP. Então, ele não vai ter configuração de IP, ele vai receber via DHCP. Certo? Então, só na configuração desse cara eu já fiz essas definições todas. Está faltando a definição daqui, desse IP do roteador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa bem parecida com o outro lado ali, né? Para não ficar difícil de entender. Então, 92.168.1.100. Tá certo? E isso daqui a pouco vai fazer sentido para vocês. Então, aqui, ó, é a porta desse roteador. Perfeito? Então, eu já sei aqui, basicamente, todas as configurações de IP que eu preciso, quase que tudo definindo aqui o IP do servidor DNS. Agora, vamos ver se o cliente pegou o DHCP, né? Que isso é muito importante. Então, vou aqui no cliente, desktop, IP configuration. Por padrão, ele vem como estático. Você vai colocar em DHCP. Verifique se está tudo certinho. Está dizendo aqui que o IP é um ótimo, máscara de subrede está certo. O gateway é o 100, né, que ele está distribuindo, e o DNS é o 010, que é o endereço do servidor. Estando tudo certo, ótimo, esse meu cliente já está apto a funcionar dentro da rede dele, tá? Então, se eu agora quiser pegar um envelopinho aqui e fazer uma comunicação com o servidor, você vai ver que ele já vai apresentar aqui, ó, sucesso, tá? Já está apresentando aqui sucesso na comunicação aqui embaixo, você consegue ver, tá? Falta o quê? O roteador, tá certo? Falta o roteador, eu preciso configurar o IP no roteador, tá? Eu tenho duas formas de configurar o IP no roteador. Uma delas é pelo ambiente gráfico do roteador e a outra é pelo CLI. Como a gente ainda não vai configurar, né, o roteador via CLI, eu vou mostrar pela parte fácil, que é o modo gráfico. Então, vou vir aqui, ó, clico no roteador e venho aqui na aba Config. Tá? Na aba Config, eu tenho as portas dele, o gigabit 0/0, como está aqui, e gigabit 0/1, como está aqui. Vou clicar na 0/0, vou dizer que ela é ON, e aí ela vai acionar. Aqui eu vou digitar o IP conforme está aqui descrito. Então, 92.168.0.100. Tá? E aqui a máscara. Ótimo, já está aqui, ó. Tá? Esse é o IP dessa porta, conforme eu descrevi aqui na etiqueta. Não preciso fazer mais nada nesse IP, nessa porta. Agora vou na gigabit 0/1. Conforme foi descrito aqui, eu vou colocar ON. Vou aqui digitar 192.168.1.100, conforme está descrito aqui. Tá aqui, esse é o IP dessa porta.
Ótimo. Acabou meu trabalho no roteador. Vou fechá-lo. E agora eu vou vir nesse servidor google.com. No servidor google.com, eu vou digitar ali o IP conforme foi determinado aqui na etiqueta, o 92.168.1.10. Então eu vou vir aqui na Fast Ethernet e IP address, vou botar aqui, ó, 192.168.1.10. Esse é o IP, ele vai atribuir a máscara automaticamente. E o que falta mais aqui, né? Fora o IP, fora tudo isso, falta a gente atribuir o gateway, tá? Então eu vou vir aqui no desktop, IP configuration, fica mais fácil encontrar aqui, ó, e vou colocar 192.168.1.100. Poxa, mas por que que esse é 100 e o outro ali era 100 não, né? Esse é 100 e o outro era 0,100? Porque se você perceber aqui, ó, deixa eu minimizar, pra você perceber esse lado onde está o roteador, esse lado aqui, a porta é 100. Desse lado, a porta é 0,100. Então, são redes distintas, tá? Então, o número do gateway desse lado é esse e o número do gateway desse lado é esse. Se você colocar o gateway errado, a comunicação não vai passar pelo roteador, tá? Então, esse é o grande problema aí que a gente tem que colocar o 100, tá certo? Então, coloquei aqui 100, vou fechar, tá? Serviço web. Vou abrir de novo o servidor para mostrar aqui, ó, service, HTTP. Ele já vem on, então você não precisa fazer nada, tá? Ele vem com uma paginazinha aí padrão do Packet Tracer, e quando você acessa o serviço de HTTP, ele mostra essa página com o nome Packet Tracer, tal. É mais para você fazer um teste, tá? Então tá aqui, configuração já está feita. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar o cliente, né? Ver se está tudo funcionando. Então vou vir no cliente, vou vir aqui no Command Prompt primeiro, e vou colocar o ping, comando de teste, né? Você pinga a próxima estação, o próximo ponto que você quer acessar. Vou começar pingando aqui o 192.168.1.100, que é a porta lá do roteador, do outro lado. Tá lá, tá pingando, ótimo. Se tá dando resposta, tá? Então ele disse aqui que foram enviados 4, recebido 4, tá tudo ok. E agora eu vou pingar o 10, que é a máquina lá do outro lado do servidor. Espera um pouco. Primeiro o contato às vezes dá esse atraso, tá? Dá um delay. Se você tentar de novo, ele vai direto, tá certo? Então já está comunicando. Ok, que ótimo. Agora vamos para o site, né? Que era o objetivo. Então eu vou vir aqui no site, o navegador, e vou colocar google.com. Enter. Tá aqui a paginazinha do Packet Tracer, como eu falei. Esse endereço aqui é o endereço do outro servidor. Como é que eu sei disso, né? Como é que eu confirmo isso? Eu vou fazer isso aqui, ó. 192.168.1.10. Eu também vou acessar. Opa, desculpa que eu coloquei vírgula. 168.1.10. E eu também vou acessar ali a mesma página, tá certo? Ou seja, correto, não tem problema, né? Minha configuração está ok. Vou fechar aqui e por hoje é só. Esse é o vídeo aí de configuração de serviço DNS. Qualquer coisa que vocês precisem aí, manda nos comentários para eu poder esclarecer ou tirar mais dúvidas. Um abraço.